Vamos lá, vamos falar do ciclo de vida de um incidente. O que é o ciclo de vida de um incidente? Aqui a gente vai falar das etapas pelas quais o incidente, passa desde a sua identificação. Isso aqui que eu estou mostrando na tela para vocês é o que diz ali o livro Whitehall, de cada etapa da gestão de incidente, do ciclo de vida de um incidente. Na prática, esse modelo aqui ele acaba sendo adaptado. Não que em conceito ele não continue sendo o mesmo, tá? Mas ele é adaptável ali pela infraestrutura da ferramenta de ITSM, que vocês vão utilizar, ou até mesmo ali da melhor organização da empresa. Tá? Então, isso aqui são conceitos, tá? São sugestões. Obviamente, que algumas delas aqui são lógicas, e precisam ser cumpridas, para que a gestão de incidentes seja exercida ali de forma plena. A primeira coisa é a identificação do incidente. O incidente ele pode ser identificado de diversas formas. Ele pode ser ali relatado por um usuário, ele pode ser identificado na monitoração através de um alerta, ele pode ser identificado através de um checklist que um analista de suporte está fazendo no sistema. A partir daí, o incidente ele precisa ser registrado. Existem diversas formas de você registrar um incidente também. Através de telefone, através de um bot de autoatendimento, através de um portal de autoatendimento, incidentes que podem ser abertos automaticamente através de ferramentas de monitoração. A partir de um alerta, aquele incidente é aberto automaticamente. A partir daí, a gente tem a categorização do incidente. Geralmente, essa categorização ela pode ser refinada por uma equipe de primeiro atendimento, por uma central de soluções ali, para um service desk, o nível 1 geralmente de atendimento, o ponto único de contato, esse nome também é bastante utilizado. A categorização ela vai definir ali a origem daquele incidente, o que ele se refere, a descrição, o título, para que a gente tenha uma compreensão. Por que eu disse que ela pode ser refinada? Muitas vezes o usuário, quando ele vai fazer ali a abertura do incidente, num processo ali de autoatendimento, ele pode cometer alguns erros, ele pode classificar esse incidente de forma incorreta. E esse chamado, às vezes, precisa ser retrabalhado. Ou até mesmo, quando ele faz ali a abertura pelo telefone, ele informa talvez algum dado incorreto, que acaba sendo registrado e futuramente esse incidente precisa ser reclassificado. Por que essa classificação é importante? Porque ela impacta diretamente na priorização do chamado. E a prioridade ela vai determinar quão célere vai ser esse tratamento e qual que é o impacto, a urgência desse incidente. Eu consigo determinar que um incidente que foi classificado como uma prioridade 1, ele vai ser tratado de uma forma muito mais rápida do que um incidente que foi definido como uma prioridade 5. Então, a gente consegue determinar, a partir da priorização, quão célere vai ser o tratamento. E também, obviamente, definir em contrato quanto tempo nós temos ali para dar de resposta e solução para cada prioridade, passível também de multa, dependendo do contrato. Depois a gente chega na fase de diagnóstico. O diagnóstico ele vai ser feito ali pelas equipes que são responsáveis ali, por aquele caso, pelaquela especialidade do TI. Um incidente de rede vai ser tratado pela equipe de rede. Um incidente ali de servidores, vai ser tratado pela equipe ali que geralmente mexe com sistemas operacionais. E assim por diante. Eu coloquei aqui uma etapa extra, que é a escalada. A escalada dentro da gestão de incidentes ela é importantíssima, porque ela vai ser o processo que vai comunicar pessoas de diferentes níveis
sobre a situação daquele incidente. E essa escalada, não se enganem, ela pode ser feita não somente para incidentes de prioridade alta. Geralmente ela é muito mais comum quando a gente está ali diante de uma crise. Porém, em outras atividades da gestão de incidente, atividade de cobrança de backlog, né? Atividade de monitoramento de aging, de chamados, a gente utiliza a escalada quando a gente não tem uma resposta satisfatória daquela equipe em relação ao que precisa ser feito para sanear ali aquele ambiente em relação à gestão de incidentes. Após isso, a gente tem ali a etapa de resolução e encerramento. A resolução é simplesmente ali, né, a parte ali onde vai ser documentado o que foi feito, né, vai ser validado geralmente ali pelo um usuário que é convidado, talvez ali para fazer essa validação, ou o próprio analista de suporte vai fazer essa validação, e depois existe o encerramento. Por que a resolução é diferente ali do encerramento? Isso também na prática acaba sendo definido na ferramenta de forma apartada. Quando o incidente ele é resolvido, ele é documentado e fica ali, né, aquele registro de o que foi feito para tratar aquele incidente. Após alguns dias, aquele chamado ele é fechado, encerrado e não pode mais ser alterado. Isso é uma boa prática, né, para que a documentação dos chamados se mantenham sem alteração. Porque se eu pudesse reabrir um chamado que entrou nesse status, eu poderia ficar alterando aquele registro o tempo inteiro. Então, depois de um tempo, geralmente 5 a 10 dias, esse chamado entra ali no status histórico ali dentro da ferramenta de HSM, ele não pode mais ser alterado. É importante também saber que essas classificações, né, esses gatilhos, né, que a gestão de incidentes possui para a sua abertura, interagem, né, com outros processos. E aqui eu vou mostrar algumas interações processuais que a gestão de incidentes tem com as outras práticas, né, do ITIL, da ISO 20000, né, da gestão de serviços como um todo. Como eu falei para vocês, existe a possibilidade de alertas, né, serem gatilho para a identificação de incidente. Isso está dentro da gestão de eventos. A gestão de eventos é aquela prática que vai ali monitorar esses eventos, que são qualquer alteração de status de um item de configuração. Ou seja, não necessariamente um incidente. Eu posso ter apenas um alerta informativo que não se tornou um incidente ainda, ou que sequer vai se tornar um incidente. Então, quem trabalha com gestão de eventos precisa saber interpretar esse tipo de alerta. Mas eles podem sim se tornar incidentes ou serem já incidentes no momento que o alerta é recebido. A gestão de eventos também ela tem uma interação e um desdobramento para a gestão de disponibilidade e para gestão de capacidade. Como a gestão de eventos ela está totalmente ligada à observabilidade, ela trabalha com essas ferramentas, né, que são utilizadas para fazer monitoramento, como Dynatrace, Zabbix, Datadog, Splunk. Essas ferramentas elas conseguem fazer uma medição em tempo real da disponibilidade de uma aplicação. Então eu consigo determinar que aquela aplicação ela ficou funcionando, né, 98%, 100% dentro de um período específico. Né? Eu consigo fazer o uptime dessa aplicação. E a gestão de capacidade também entra nesse tipo de medição, através de algumas análises feitas pelas essas ferramentas, que a gente pode determinar se aquele item de configuração ele está ali no topo, né, da sua capacidade. De repente um banco de dados está ali próximo do estouro, não tem mais espaço em disco, um servidor está com problema de CPU. Então, isso tudo acaba entrando dentro da gestão de capacidade. A gestão de requisições, como a gente viu, interage com a gestão de incidentes, geralmente através de interpretações erradas. Como eu mencionei para vocês, no início existe uma diferença entre
uma requisição e um incidente. E algumas pessoas erram, né, na hora de abrir uma requisição, um incidente. A gestão de problemas, ela pode ser ali um gatilho também, né? No momento que eu fecho ali um incidente crítico, geralmente ele vai demandar a abertura de um problema para a investigação da causa raiz. Ou múltiplos incidentes, reincidentes, né? Ele vai ali demandar também a abertura de um problema. A gestão de mudanças, né? Existem mudanças que terminam em erro, né? Então, a gente precisa saber que existem essas interações tanto na ida quanto na volta. Porque eu posso ter um incidente que foi aberto como requisição, ou uma requisição aberta como incidente. Eu tenho atividade de reincidência que abrem problemas. Eu tenho revisão de causa raiz e solução de contorno, porque quando eu estou trabalhando com gestão de problemas, isso a gente vai ver lá no nosso curso de gestão de problemas, eu preciso monitorar a efetividade da solução daquele problema. Porque se eu estou falando que a causa raiz foi solucionada, eu preciso monitorar qualquer incidente que entre com o mesmo sintoma, para que eu tenha segurança que aquele erro foi resolvido de forma definitiva. Eu tenho também a possibilidade de fazer abertura de mudanças durante uma crise. Muitas pessoas chamam de mudança emergencial, ou existe a possibilidade de mudança retroativa, né? Você fazer ali a alteração a quente durante a crise e depois você faz o registro da mudança, né? Para não travar a solução, você atrasa um pouco o processo e depois você cumpre ali a parte burocrática, né, entre aspas, daquilo. E também, né, a criação de novos alertas para novos incidentes. Quando o incidente é encerrado e você viu, putz, isso aqui poderia ter sido pego pela monitoração. Então, vamos criar um alerta para esse caso. Então, existem diversas interações com outros processos que eu não mencionei aqui também, mas esses aqui são os mais básicos. Aqui a gente vai para um pequeno quiz aqui sobre o que a gente viu. Quais são as etapas do ciclo de vida de um incidente? Isso aqui é uma resposta longa, né? Isso aqui a gente vai ter que colar. Detecção, registro, classificação, priorização, diagnóstico, resolução e fechamento. Qual etapa é responsável por definir a gravidade do incidente? Isso aqui é fácil, hein? A etapa da priorização, que vai traçar ali o impacto e a urgência daquele chamado. O que acontece depois que um incidente é resolvido? Ele é revisado, documentado, fechado, podendo gerar melhorias no processo e ou a abertura de um problema. Por que a abertura de um problema? Existem incidentes que podem ser resolvidos de forma definitiva. Não existe nenhum problema em você identificar a causa raiz de um incidente no momento que você está tratando. Você não precisa postergar essa atividade de identificação de causa raiz para um problema. Então, para que serve a gestão de problemas, Ricardo? Olha, nem todo incidente vai ter a sua causa raiz identificada durante o tratamento, porque são pequenos espaços de tempo, né? Um incidente ele tem um tempo de tratamento muito menor do que um problema. O problema, geralmente, ele pode se estender até por meses, até que a causa raiz seja identificada. Às vezes, o pessoal dá sorte ali durante a tratativa do incidente, já mata a causa raiz e resolve aquilo de forma definitiva, tá? E nem sempre um problema vai ser aberto para recorrência também, tá? Anotem isso que eu vou explicar também ali na gestão de problemas. Aqui a gente continua falando sobre classificação e priorização. A categorização do incidente, né, ela precisa ser feita, né, de uma forma ali clara, né, e bastante objetiva para que a gente consiga, né, ter ali indicadores mais precisos para trabalhar estrategicamente. A gente pode usar categorias e subcategorias para a gente poder refinar, né, de forma mais precisa
a origem daquele incidente. Né? Isso aí vai depender também da ferramenta que é utilizada para fazer a gestão de serviços. Então, aqui eu dou um exemplo. Um incidente num roteador. Categoria rede, subcategoria roteadores. Aqui eu estou detalhando, né, a origem desse incidente. Então, se um dia eu quiser pesquisar quantos incidentes eu tive na área de rede, eu tive 50 incidentes. Ok, mas quantos desses incidentes foram de roteadores? 20. Então eu consigo ter ali um indicador mais preciso para a saúde daquela área. A descrição, né, do incidente pode se referir tanto ao título quanto ao relato do erro. Né? Então a gente vai ter aquele título básico, padronizado de preferência, tá? E a descrição sucinta, objetiva sobre o caso. O exemplo aqui do roteador. Roteador ABC está desligando. Descrição do erro. O roteador ABC está desligando após alguns minutos. Após o desligamento, aparece uma mensagem de erro. Adaptador de rede não encontrado. Print em anexo. Isso é bastante importante também, a gente trabalhar com anexos, sejam prints, sejam vídeos, sejam áudios, tudo que possa ajudar a elucidar o caso de uma forma mais célere é importante que seja incluído, de forma organizada, né, sem exageros também. Continuando com a parte de classificação e priorização, a gente vai abordar aqui um modelinho de impacto e urgência. Tá? Esse modelo básico, que inclusive ele pode ser automatizado dentro de algumas ferramentas de ITSM, para que ele possa traçar a prioridade de forma automática. Basicamente, a priorização de um incidente, ela vai usar essa matriz, esse modelo de impacto e urgência, para definir essa prioridade. Agora, como você vai definir os critérios que você vai definir para esse modelo dentro da sua empresa, eles tendem a ser um pouco diferentes, né, à medida que você vai ali identificando o que é crítico ou não para a sua empresa. Então, eu vou ter aplicações que são críticas, aplicações que não são críticas, né? Vou ter ali impacto, quantos usuários foram afetados por essa baixa dessa aplicação. São pessoas ali essenciais, ali, o trabalho extremamente crítico, uma área de pagamento, num fechamento do mês. Tudo isso vai colaborar para que essa matriz fique ainda mais precisa, para que a gente consiga fazer esse modelo, principalmente para quem for utilizar ele de forma automática. Então, no momento ali, como isso funciona na prática? O usuário ele vai estar abrindo ali um incidente naquele portal automático, ele vai estar relatando: estou com um incidente aqui na aplicação bancária que faz o pagamento da empresa inteira. Dia 29. Eu tenho 50 usuários impactados. A urgência é, até o meio-dia, esse pagamento tem que ser liberado. Então, aqui a gente já consegue traçar que esse incidente ele é extremamente crítico para aquela empresa. A partir dessas informações que o usuário colocou na abertura, automaticamente, se bem construído esse modelo, ele vai gerar a prioridade adequada. Prioridade 1. Isso aqui são exemplos do tempo de resolução utilizado no mercado. Benchmark, né, padrão para o tratamento de incidente. 2 horas de tempo de resolução. Para a prioridade 1, dependendo dos casos, podendo ter alguns redutores de 50%, 30%, 20%, dependendo da criticidade do ambiente da empresa, né, e do negócio dela também, ela pode colocar outros tempos de resolução.
Como a matriz de impacto e urgência auxilia na priorização de incidentes? Define quais incidentes devem ser resolvidos primeiro com base em impacto no negócio e urgência, né? Como a gente viu, a gente vai conseguir traçar ali áreas, aplicações, quantidade de usuário, para tentar definir ali aquela prioridade, né? O que vai ser tratado primeiro. O que um analista deve considerar ao classificar um incidente? Impacto no serviço, número de usuários afetados e a urgência da resolução. Qual a diferença entre um incidente crítico e um incidente de baixa prioridade? Fácil. O crítico vai afetar serviços essenciais, enquanto de baixa prioridade tem pouco impacto no negócio. Né? Aquele exemplo lá do monitor, o meu monitor piscando, ele não vai ser tão urgente quanto ali aquele incidente no sistema de pagamento no fechamento do mês. Então, eu vou esperar para que meu monitor seja trocado muito mais tempo do que aquele incidente ali que vai resolver o sistema de pagamento.